Oi, oi! Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar as minhas leituras do mês de julho e vou abrir com vocês um pacotinho que chegou por aqui. Então, sem mais delongas, bora para nossa lista. No começo do mês eu li Leitura de Verão, da Emily Henry, e eu gostei da história, dei 4 estrelas. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a January, que é uma escritora de romances com finais felizes, fofíssimos, e o Gus, que é um escritor de ficção literária, mas com finais nada felizes. Na verdade, ele gosta de matar seus personagens, então assim, são livros mais realistas, digamos assim. E durante 3 meses eles vão ser vizinhos quando a January vai passar o verão na casa de praia, que era do pai dela. E em dado momento eles fazem um acordo onde ela tem que escrever um livro no estilo dele e ele tem que escrever um livro no estilo dela, com um final feliz e tudo mais. Eu vi algumas pessoas falando que esse é um livro de inimigos que se apaixonam, mas na minha opinião não é. Porque eles têm sim suas diferenças, mas eles não batem tanto nessa tecla, isso é mais comentado do que abordado, os detalhes dessas intrigas, essas discussões não são frequentes. Na verdade, logo que eles começam a ter mais contato, eles desenvolvem uma amizade. Então, pra mim, é mais amigos que começam a gostar um do outro, a se apaixonar, do que inimigos em si. Porque eles tinham uma rixazinha no passado, que na minha opinião tá mais na cabeça da January, mas depois eles se tornam amigos, eu diria, né? Eles têm esse acordo, e a parte que eu mais gostei do livro foi essas viagens, essas pesquisas de campo que eles fazem pra escrita. Tem uma vibe bem comédia romântica, assim, clichêzinho do jeito que a gente gosta. Mas uma coisa que me fez tirar uma estrela foi a falta de comunicação entre os personagens, porque na minha cabeça algumas coisas seriam resolvidas muito facilmente se houvesse um melhor diálogo. Gente, ele fica assim com as coisas presas dentro dele e ela fica também com as paranoias na cabeça dela e não chega e pergunta, não conversam, entendeu? Então assim, seria economizado algumas frustrações se eles se comunicassem melhor. Mas não posso negar que é um bom livro, eu gostei da escrita, me deixou curiosa, inclusive, para ler os outros livros dessa escritora. O segundo livro foi O que Resta de Nós, de Virginie Grimaldi. É uma escritora francesa, inclusive a autora mais lida na França nos últimos anos. Foi o meu primeiro contato com essa autora e eu gostei muito desse livro. É um livro que fala sobre relações humanas intensas e resilientes, de uma forma muito aconchegante. Aqui a gente vai acompanhar a história de 3 personagens. A Diane, de 74 anos, uma viúva que está aprendendo a lidar com o luto e a dor de perder o amor da sua vida. O Theo, de 18 anos, que tem que lidar com algumas dificuldades financeiras. E a Iris, uma mulher de 37 anos, que está tentando se recuperar, se reerguer depois de um passado de violência. E essas 3 vidas se cruzam e eles passam a ter um relacionamento de amizade que vai se desenvolvendo aos poucos. Um adendo aqui, se você vai esperando abordagens profundas sobre esses temas de luto, de desigualdade social, violência, talvez você vai se frustrar, porque esse é um livro que se trata desses temas, mas não tão aprofundado. Algumas coisas são previsíveis, algumas coisas são clichês, eu diria, mas mesmo assim vai te deixar com o coração quentinho, você vai gostar da experiência de leitura também, porque esse livro é narrado por essas 3 pessoas, a cada capítulo a gente acompanha a história de um deles, então você vai mergulhar e vai entender muito bem as emoções e a situação de cada um. Minha terceira leitura foi Talvez um Dia, de Colin Hoover. E esse, gente, eu não gostei. Tinha bons elementos pra ser um livro bom, mas daquela mistureba ali, gente, não funcionou pra mim. Aqui a gente vai acompanhar a história da Sydney e do Rich. E a Sydney começa em um relacionamento no início do livro, o Reed também. Ela termina com o namorado após descobrir uma traição e ela tá passando por um momento muito delicado na vida. E o Reed, então, nosso protagonista,
ele é músico, ele toca e compõe. E eles passam a se conhecer e desenvolver certa amizade. Mas, gente, o relacionamento deles, na minha opinião, é muito problemático. Eu não gosto de quando um dos dois ou os dois estão em um outro relacionamento e aparece personagem pra dividir mesmo o casal. Eu não gostei de como isso foi abordado. Não me senti bem lendo o livro e também não senti a química entre o casal. Eu acho que perdeu totalmente o sentido de um livro de romance, quando você não torce pelos protagonistas. E eu não recomendo. Mas vamos falar de coisa boa. Saindo da pior leitura do mês pra melhor. O quarto livro que eu li foi Violeta, da Isabel Allende. E, gente, que livro sensacional! Aqui a gente vai acompanhar a história da Violeta durante um século. Uma mulher que viveu 100 anos, nasceu em 1920, durante a gripe espanhola, e morreu em 2020, durante a pandemia do coronavírus. E aqui a gente vai acompanhar toda a história dela. Apesar de que alguns acontecimentos são retratados muito rapidamente, afinal de contas são 100 anos de história, é uma vida inteira. Mesmo assim, você consegue mergulhar de cabeça na história dela, nos erros, nos acertos, nos amores, nas paixões, nas relações familiares, na sua ascensão, nos pontos altos e baixos da sua vida. E assim, a gente não sabe ao certo onde se passa essa história. É um país na América do Sul. A autora várias vezes cita alguns elementos que a gente consegue entender. E por ela ser chilena, tem grandes possibilidades de se passar no Chile. E esse livro aborda assuntos como a luta pelos direitos das mulheres, acontecimentos históricos como a ditadura militar. Tem temas como amores, perdas, paixões, injustiças. Esse livro me fez não só conectar com a Violeta, mas me trouxe reflexões pessoais que eu pude ver assim pra minha vida. E tem alguns personagens secundários que me tocaram de uma forma assim muito especial. É uma super indicação para você que gosta de livros do gênero. E eu quero muito ler os outros livros da Isabel Allende. Se você já leu, já conhece a autora, me indica algum livro aqui nos comentários para eu ler depois desse. A minha quinta leitura do mês foi Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. E sim, gente, esse foi o meu primeiro contato com o autor. Na verdade, esse ano eu decidi que ia ser um ano de mais leituras pra mim. Então eu tô tendo contato pela primeira vez com alguns gêneros e com alguns autores. Então não me julguem. Eu sei que ele tem outros livros mais famosos, como 100 Anos de Solidão, Amor em Tempos de Cólera. Pretendo ler esse ano ainda outros livros do Gabo, que é muito famoso. Mas em agosto nos vemos, a gente acompanha a história da Ana, uma mulher que todo mês de agosto pega uma balsa e vai até o cemitério para ver sua mãe. E em uma das vezes que ela vai visitar sua mãe, ela conhece um homem e eles têm um caso. Porque essa protagonista, essa personagem é casada, tem filhos, tem família, mas nesse momento, nesse dia em específico, ela se permite envolver com essa pessoa e ela passa a ter uma tradição de todos os anos, quando ela vai, nessa data, em agosto, ela tem um novo amante, ela procura uma nova pessoa. E assim, gente, eu não gosto dessa temática que envolve um caso, que envolve um amante, mas eu gostei da escrita. Só não consegui me apegar com essa personagem. Eu não me conectei com ela, me senti como uma terceira pessoa mesmo, acompanhando de longe essa história, não me senti próxima. E vale ressaltar aqui também que esse foi um livro publicado após a morte do Gabriel Garcia Marques pelos seus filhos, e quando ele deixou o manuscrito desse livro, ele até escreveu que não tinha gostado, que não era para publicarem esse livro. Isso causou até certa polêmica, os filhos terem publicado esse livro, apesar dele ter dito que não era para ser publicado, aquele manuscrito não estava do agrado dele. E assim, para mim foi um convite para ler mais obras. Muita gente fala que esse livro não se parece muito com a escrita que normalmente o Gabo tem. Vou ler outros livros dele, me indiquem aqui o seu favorito, que depois eu trago resenha pra vocês. Minha última leitura do mês de julho foi A Face Mais Doce do Azar, da Vera Saad. Inclusive, esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, pra quem tem, é uma boa sugestão. Foi indicação da Bruna,
do canal Literatura, que inclusive eu amo acompanhar, vou deixar aqui como indicação para vocês. E eu não tava, assim, esperando a forma que esse livro me pegou, porque no início, eu confesso pra vocês que eu achei um pouco demorado, um pouco arrastado, mas da metade pro final, eu fui me conectando melhor e gostei bastante. Aqui a gente acompanha a do Bianca, uma adolescente vivendo no início dos anos 90, quando o Plano Collor confiscou as economias dos brasileiros, e isso afeta demais a família dela. Ela tem que ir morar na casa do tio e passa por, assim, situações, gente, que a partir desse momento, na verdade, é só ladeira abaixo na vida dela. Ela viveu situações que eu pensei assim, meu Deus, que azar, tadinha. E eu gostei muito de entender um pouquinho sobre esse cenário que aconteceu no Brasil, esse momento de crise, como ela e a família lidaram com isso. Fica aqui a minha indicação. Essas foram as minhas 6 leituras do mês. E agora eu vou abrir com vocês o pacotinho que eu comentei. São dois livros. São dois livros da Anne Harry, Nem Te Conto e Uma Vida e Tanto. Pretendo ler um desses dois agora em agosto e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, faz total diferença pra mim, principalmente que tô começando. E até o próximo vídeo. Beijos!